Olá, estamos hoje com Alexandre Rocha, do Instituto La Chatre. Essa instituição, uma associação que divulga e difunde a doutrina dos espíritos através de seus livros e de tantos outros trabalhos. Vamos dar continuidade à nossa entrevista falando sobre a doutrina. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você agora, Alexandre, é se nas praias da divulgação, com tantas novidades ideológicas espalhadas por aí, e algumas até provocando algumas transformações bastante violentas, você acha que a força da doutrina espírita está no raciocínio seguro, na lógica dos esclarecimentos e na constante divulgação dos valores espirituais? Sem dúvida, a doutrina espírita tem propostas para fazer para a sociedade brasileira, né? O conteúdo, o pensamento espírita, ele traz consequências sociais, ele traz consequências econômicas, traz consequências políticas, embora a doutrina espírita não seja uma doutrina que vá se envolver com a política, com a economia ou com a sociedade diretamente, né? Mas o conhecimento espírita, sem dúvida nenhuma, ele é transformador. E a sociedade, como Kardec diz, né, num mundo regenerado, vai ser uma sociedade transformada, né? E a crença em ideias como a sobrevivência da alma, as vidas sucessivas, à medida que essas ideias vão se universalizando, o ser humano automaticamente vai se transformando. A nossa sociedade hoje em dia está com essa divulgação de maneira informal e indireta, mas considerando que nós devemos nos formar através de um estudo sequencial de anos como engenheiro, arquiteto, psicólogo, enfim, você acha que o livro espírita ele deve ter a função de mentor da alma, fazendo com que o entendimento, a cooperação e a valorização da missão do livro se torne como uma escola da vida superior? É verdade, é bem preciso essa ideia. O livro espírita, ele vai nos auxiliar a compreender uma realidade extremamente ampla. O ser humano vive numa realidade dupla, né? A material e a espiritual. Nós estamos envolvidos nas duas realidades. E a gente estuda muito profundamente a realidade material. Então são especializações inúmeras, né, como a Rose falou, da engenharia, da medicina e tantas outras, da física. Existe uma realidade espiritual com todas essas variantes também. Então a gama de estudo, de crescimento, né, que o ser humano pode ter, se especializando em aspectos espirituais, também é tão grande quanto nos aspectos materiais. E a doutrina espírita já tem muitos estudiosos, muitos pesquisadores trabalhando nessas diversas áreas. Isso é muito interessante. Eu tenho aqui o livro Opinião Espírita, do Chico, e um capítulo dele fala especificamente sobre a divulgação espírita. E ele começa dizendo que há companheiros que dizem-se contrários à divulgação espírita, que julgam vaidade o propósito de se exaltar os méritos e agradecer os benefícios nas iniciativas de caráter público. Mais embaixo, na mesma página, diz que Allan Kardec começou o trabalho doutrinário publicando as obras da codificação e instituindo uma sociedade promotora de reuniões e palestras espíritas, uma revista e uma livraria para difusão inicial da revelação nova. Você acha que o procedimento de Kardec se estabeleceu na base e permanece? Porém, esses que se dizem contrários, não é? Talvez eles estejam desestimulando até mesmo esses passos que nós estamos dando para que a doutrina se torne cada vez mais conhecida e conhecida mais respeitada e respeitada, mais, vamos dizer assim, praticada? Eu acho que toda crítica é sempre muito, muito válida, ela tem que ser sempre analisada, né, e absorvida se a gente encontra eco. A questão da vaidade é uma questão que existe, né? Nós, infelizmente, somos falíveis, nós somos muito vaidosos ainda e muitas vezes vamos errar por isso, mas isso não pode ser nunca justificativa para que a gente se paralise, para que a gente deixe de agir e de trabalhar. Uma análise que é feita hoje na França sobre o Kardec é que ele foi assim, o grande marqueteiro daquele momento.
né? Que ele quando soube, nem existia, né? Quando nem existia o marketing ainda, né? Ele soube colocar o espiritismo assim na crista da onda, né? E a gente assim, a gente vê um pouco reticente essa avaliação, mas faz sentido no sentido de que ele realmente tentou dar a divulgação máxima que ele conseguiu aquela série de fenômenos que estava acontecendo. E ele buscou os recursos que tinha. Foi, como você disse, a instituição da Sociedade Espírita, a criação da Revista Espírita como forma de dialogar com o público. Isso é muito importante. A Revista Espírita não tinha a exclusiva função de levar a doutrina. O objetivo principal da revista era dialogar com o público. Inclusive, na época da divulgação, da colocação dos primeiros livros, ele tinha uma preocupação de alcançar várias fases da sociedade. Quando ele publica o Espiritismo em sua expressão mais simples, ele tinha uma intenção, não é? Para alcançar uma determinada classe. Ou seja, ele realmente foi visionário nessa postura de divulgar e de colocar, e inclusive de aceitar, como em 9 de outubro, né? Sim, exato. Quando são queimados os livros, ele simplesmente deixou que aquilo fosse usado como ato de divulgação. Na verdade, o marketing, nesse caso específico, nem foi dele, foi dos espíritos, né? Sim, porque os espíritos falaram para ele publica na Revista Espírita, eles falaram: não se preocupe em colocar nenhum processo, porque ele estava todo legal, ele pagou todos os impostos, os livros foram importados legalmente. Para quem não sabe, esse fato que a Rose falou foi chamado de Auto de Fé de Barcelona, né? Quando o La Chatre está em Barcelona, abre uma livraria, importa os livros espíritas do Kardec e o bispo de Barcelona pede para analisar, manda queimar aquilo tudo em praça pública. Foi tudo legal, não tinha o que reclamar. Ele podia pedir, por exemplo, que pagasse os prejuízos, o que fosse. E os espíritos dizem para ele: não, o que você vai ganhar de divulgação junto ao público, com o fato deles terem sido queimados em praça pública, é uma coisa muito mais ampla, né? Então você vê os espíritos preocupados com essa questão da divulgação, né, desse marketing que eles fizeram. Foi um grande marketing, o Auto de Fé de Barcelona, né? E Kardec teve realmente essa preocupação com os livros dele foram de muito sucesso, né? O Livro dos Espíritos teve diversas edições durante a vida do Kardec. Você citou o Maurice La Chatre. Ele teve um livro que ele publicou também nessa época, em 1857, que tinha como título, acho que Os Mistérios do Povo. Os Mistérios do Povo. E esse livro, e a movimentação desse também visionário, né, de uma movimentação e de uma modificação social, ele é o fundador, vamos dizer assim, ele é o ponto principal na base da editora, não é? Sim, o Maurice La Chatre é nosso mentor, né? É o nosso paradigma de trabalho. Ele foi um grande divulgador acima de tudo, né? Era um editor impressionante, considerado um dos melhores editores do século XIX, né? Extremamente atuante na sociedade, né? O trabalho de edição do livro dele não se resumia à publicação do livro. Esse livro que você citou, do Eugène Sue, que é Os Mistérios do Povo, foi considerado extremamente subversivo na época, e o La Chatre foi condenado à prisão porque publicou esse livro, né? E a vida dele, inclusive, teve muito disso, né? Porque as obras dele, de vez em quando, desagradavam um ou outro, e ele era obrigado a sair corrido para poder não ser preso. E publicou diversas obras. Essa ele trabalhou como editor, né? Mas em 1865 ele publica um trabalho muito interessante que a gente pretende publicar ainda esse ano, que é um livro chamado A Nova Filosofia, o Espiritismo, né? E que é muito impressionante porque o Kardec era muito amigo do La Chatre, né? Eles já tinham uma amizade anterior ao envolvimento de Kardec com o Espiritismo. Sim. E quando, inclusive, a ideia inicial da reencarnação
do La Chatre foi anterior à ideia que o Kardec tinha de reencarnação, né? Kardec, quando começou o envolvimento com a doutrina espírita, não pensava na ideia da reencarnação. E o La Chatre, porque ele tinha envolvimento com os socialistas utópicos, que eram os autores da época, né? Alguns deles aceitavam já a ideia de reencarnação e para eles era uma coisa natural. Então havia no La Chatre já todo um envolvimento com essas ideias espíritas, num conceito um pouco mais revolucionário do que para o Kardec. Isso foi muito interessante. E esse conceito, eu acho que está ainda bem atual, porque eu gostaria de ler aqui um pedacinho desse livro do Marcelo Gleiser, que fala sobre a sua... Na verdade, é uma entrevista feita com um padre e com ele, né, e tem um intermediador, e ele diz, quando o intermediador pede para falar um pouquinho sobre ele diz que ele, muito pequeno, ele perdeu a mãe e isso acabou alterando muito a vida dele. E ele diz que estudou para aprender um pouco. E antes era só palavras dele, né, do Marcelo Gleiser. Antes era só a física, mas de uns anos para cá eu também me voltei para a biologia. Comecei a me interessar sobre as questões da origem da vida e fui estudar isso mais a fundo. E mais adiante ele cita que ele começou a canalizar toda uma situação através de um envolvimento com Albert Einstein, né? Aliás, uma pessoa que trabalhava com ele, que tinha alguns trabalhos que usava a paranormalidade como fundo, pano de fundo. Então ele diz que ele então começou a canalizar esse misticismo na direção mais racional. Vamos dizer assim, percebi que as duas coisas eram incompatíveis. Quando você lê Einstein, a autobiografia dele, ele fala que a coisa mais emocionante de que uma pessoa pode experimentar é o mistério. E ele dizia que a ciência é uma forma de devoção religiosa no sentido de você se dedicar a algo desconhecido. Diz ele que essa entrega, essa devoção que o cientista tem em não saber é muito importante. Isso encantou Marcelo Gleiser profundamente. Eu acho que dentro de tudo isso, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, o espiritismo, é uma doutrina encantadora porque nos instiga ao desconhecido, porém esse desconhecido que queremos saber, que nos envolve, como você disse. Nós temos duas vidas. Temos a nossa vida enquanto estamos aqui no nosso dia a dia, na nossa correria, dentro do nosso processo evolutivo, mas dormindo nós entramos na vida espiritual e lá, como no seu sonho, sabe-se lá o que fazemos, sabe-se lá o que vivemos, o que aprendemos, o que trazemos, o que colocamos em nossas vidas. Enfim, é maravilhoso esse processo que nós estamos vivendo. E seria maravilhoso se cada um de nós pudesse se entregar para entender mais profundamente a doutrina. É tão maravilhoso falar que nós ficaríamos aqui horas falando, porém estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa. Eu agradeço muito, né, a oportunidade desse bate-papo, é um prazer muito grande. Na verdade, você citou aí grandes pesquisadores e a gente tem uma reverência muito grande pelo cientista que busca a verdade com isenção, que busca realmente desejoso de encontrar a verdade. A gente tem muito a aprender com eles, né? E na verdade o que eu trouxe é a minha experiência, mas baseado na pesquisa, no trabalho realmente de quem fez isso, né? Então o pouco que eu carrego é o muito que eu consegui perceber do trabalho de outros, de terceiros. A esses eu sou muito grato. Somos todos muito gratos, desde Kardec até o mais alto cientista brasileiro, aos cientistas e educadores. Somos gratos a todas as pessoas que nos levam a evoluir, porque estamos aqui para isso. Então eu deixo vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana.